Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Evaldo, da Igreja Presbiteriana de Monte Alto, aqui em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no desenvolvimento da salvação. Nós passamos por várias preliminares, vários entendimentos que eram necessários para que nós pudéssemos ter uma noção de onde estamos nos posicionando, de onde estamos nos situando. Então, hoje vamos entrar mais propriamente no desenvolvimento da salvação. Oremos primeiro. Pai querido e amado, nós pedimos a tua iluminação para esse momento de estudo da palavra de Deus, que a nossa mente, que o nosso espírito, Senhor, esteja aberto. Abre o nosso coração, Pai, para recebermos da tua palavra, do entendimento que procede de ti. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, vamos lá, colocar aqui o texto na tela. Pronto, texto na tela. Estou pequeno aqui do lado. Nesse momento, nós vamos entrar no que realmente está se referindo ao desenvolvimento da salvação. Por ser muito longo, isso vai acabar ficando dividido em 3 estudos. Então, vai ter um momento que eu vou interromper e quando o próximo for gravado, você assiste a continuação. Mas vamos tentar manter uma integridade individual em cada um. Vamos lá. Jesus disse a Pedro, lá em Lucas 22, 32, na parte B, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ora, queridos, naquele momento, Pedro já seguia Jesus há 3 anos e meio, desde a sua chamada relatada lá em Mateus 4, 18 e 19. Pedro já havia recebido autoridade para expelir espíritos imundos, realizar curas. Pedro já havia confessado o verdadeiro entendimento acerca da pessoa de Jesus, lá em Mateus 16, 16. Vamos ver texto por texto. Mateus 4, 18 e 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Lá em Mateus 10, 1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos e para os expelir, e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 16, 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi naquele momento que as pessoas queriam abandonar Jesus, e vocês vão me abandonar? Não. Para onde iremos nós? As pessoas tinham dúvidas sobre quem era Jesus. Quem dizem as pessoas que eu sou? E vocês quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro já tinha esse entendimento. Ou seja, nós estamos falando aqui daqueles rudimentos da fé. Ainda ontem no culto nós tratamos exatamente desse texto na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, quando ele cria aquela escada e que o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa ter é o verdadeiro entendimento de quem é Jesus, a fé verdadeira. Então, queridos, é claro que Pedro era um homem convertido. Com certeza, Pedro apresentava o requisito apontado por João Batista, tendo arrependimento verdadeiro, não apenas remorso, como teve Judas Iscariotes. Então, que conversão Jesus estava se referindo? Ocorre que muitos abarrotam as igrejas, mas nem por isso são filhos de Deus. Filhos de Deus, como nós já estudamos, nós já alinhamos as palavras, alinhamos os termos de acordo com a Bíblia. Então, vamos seguir de acordo com o que a Bíblia diz e não com o que a cultura do mundo diz. Muita gente está dentro das igrejas, mas sem ter uma verdadeira fé em Cristo Jesus, sem saber quem é o Cristo a quem eles dizem que servem. O primeiro passo da caminhada cristã, a fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Aquele que crer em Jesus está salvo e quem não crê já está condenado. Não há caminhada cristã sem primeiro ter essa convicção e tê-lo como Deus da sua vida. Então, queridos,
Jesus fez severa advertência acerca disso lá em Mateus 7, de 15 a 23. Como o conteúdo é muito importante para a vida cristã, ele está transcrito. Vamos ler aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Grava bem isso. Isso é parâmetro de Jesus para saber se você está tendo uma vida cristã. Tem que frutificar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos, isso é muito importante na vida cristã. Não se trata de anular a doutrina da perseverança, a doutrina da preservação dos santos, que está lá em Romanos 8:30, mas de permitir ao cristão atingir a consciência da plenitude do Espírito em sua vida, que está lá em Efésios 5:8, tendo paz com Deus até ser recebido na casa do Pai. Romanos 8:30 diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Se verdadeiramente Cristo te chamou, você vai ser preservado por toda a ação do Espírito Santo, te conduzindo ao crescimento na fé. Você vai frutificar, como lemos acima. E ao frutificar, você vai ver a eficácia do Espírito na sua vida, a aplicação da justiça de Cristo na sua vida, e o Senhor te conduzindo até a glória dele. Então, queridos, as próprias Escrituras ensinam a parte que geralmente é deixada de lado pela igreja moderna. Lá em Mateus 7, 24, 29, fica expresso que é essencial, após ouvir, praticar a palavra de Deus. Nós não podemos ser apenas ouvintes, temos que praticar. Ir ao culto, ir aos estudos, ir às orações é perfeito, é excelente, mas você tem que sair dali transformado e frutificar. Precisa praticar. Mateus 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus. Todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. De fato, Jesus tem autoridade. Ele é o Deus que criou a palavra, que revela a palavra e que cumprirá a palavra. Então, João Batista afirmou que era obrigatório produzir frutos dignos de arrependimento. Lucas 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos,
temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não é dizer que está na igreja, não é dizer que pertence a uma linhagem de crente, é viver, é praticar, é ser transformado por essa palavra. Tem que dar frutos. E os frutos não são causa para a salvação, mas são a consequência de um coração verdadeiramente arrependido e convertido. Ou seja, aquela figura que a gente vê da pessoa que apenas põe a mão no bolso para ajudar financeiramente em uma coisa e outra e leva uma vida completamente desregrada e longe de Cristo Jesus. Isso não é frutificar. Você não compra salvação. Isso não é causa para a salvação. A salvação é uma consequência de um coração que está verdadeiramente arrependido e convertido. Os que se dizem de Deus devem ser observados pelos frutos que produzem. Lá de Mateus 7,20, como nós já vimos, de 1 João 4,1. Se os frutos produzidos não forem condizentes com a palavra de Deus, então eles nunca terão pertencido a Deus, e neles nunca terá habitado o Espírito Santo. E eles vão ter que ouvir de Jesus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E os textos relembrando, Mateus 7,20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. 1 João 4,1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Lembrando, espírito aqui, bem traduzido lá do grego koiné, onde foi escrito no original, não está falando de mundo espiritual, está falando de pensamento, entendimento. Está se referindo a uma mentalidade. João, nesta carta, está tratando de mentalidade, uma mentalidade contrária a Deus. Aí aqui ele já está seguindo por uma outra linha de caminho, que seria a mentalidade do anticristo, e não vamos entrar nessa seara, isso cabe um estudo separado, que até já foi dado na igreja, mas depois a gente grava um aqui também. Mateus 7,23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pedro, após anos de apostolado, ainda precisava crescer muito no desenvolvimento de sua salvação, sendo necessário a Paulo resistir-lhe face a face, como está lá em Gálatas 2, 11 a 14. No texto de Gálatas, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, Pedro falhava. Pedro temia a Tiago, que sempre foi o líder da igreja até a sua morte, e, com isso, dissimulou, querendo agradar a homens, ao invés de ser sincero e permitir a edificação da igreja com isso. Mas, prosseguindo, as pessoas se contentam com as práticas da igreja moderna, tida como igreja visível, que incorre nos mesmos erros que Jesus condenou lá em Mateus 15, de 3 a 9, acerca dos costumes dos homens e as suas formas de interpretar as sagradas escrituras. No texto de Mateus 15, 3 a 9.
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Temos que ter muito cuidado com isso. Muito do que se pratica hoje em muitas igrejas são meros preceitos de homens, meras doutrinas de homens. A palavra de Deus tem que ser o centro do culto, o centro do evangelho, o centro da igreja. Para que a igreja seja o corpo de Cristo na face da terra, é necessário que Cristo seja o cabeça e não os homens. Então temos que estar atentos e vigilantes. Procure uma igreja em que verdadeiramente a palavra de Deus seja o guia dessa igreja. Permanecer apenas nos rituais externos dos sacramentos e das ordenanças, sem que haja mudança interna e verdadeiro conhecimento de Deus, não é ter comunhão com Cristo e não é obediência ao Evangelho. Embora paute-se nas mesmas palavras, leva a conclusões também segundo a vontade e o interesse dos homens. Como as práticas e os frutos são diferentes daqueles que Deus determinou, trata-se de outro evangelho, e não o evangelho de Cristo. Então está sob a condenação de Gálatas 1, 8, 9. E diz lá: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Queridos, qualquer coisa que vá além da palavra de Deus é maldito, proibido por Deus na sua palavra. Prosseguindo. Sem verdadeiro amor a Deus e ao próximo, limpo dessa histórica hipocrisia corrente, não há evangelho. É o que diz João e 1 Pedro. João 15, de 12 a 17. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então já entenderam. Você vai cumprir e ser diligente no Senhor, você quer frutificar no Senhor, por quê? Pelo amor. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o que diz o texto de 1 Pedro 2, de 1 a 3? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, tirando toda a maldade e todo o dolo. O que é dolo? A intenção. É quando é intencional, quando quer fazer.
tire de você toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, desejando realmente o verdadeiro alimento espiritual que você só tem com o crescimento para a salvação. Então, queridos, sem verdadeiro conhecimento de Deus e de sua palavra, não pode haver desenvolvimento da salvação. Há um teólogo chamado A.W. Tozer que afirmou que é completamente impossível vir a Cristo sem saber um pouco que seja a respeito dele. E o que dele sabemos é o que cremos sobre ele. E o que cremos sobre ele, esse é o nosso credo cristão. Então, você precisa conhecer a Cristo para crer nele. Afirmou ainda que, conquanto possamos adorar a Deus sem o uso formal de nenhum credo, e olha que milhares de cristãos fazem isso, para não dizer milhões, é impossível adorá-lo aceitavelmente. Ou seja, Jesus não tem como aceitar essa adoração que vem sem um mínimo de conhecimento dele. E esse conhecimento que temos dele, esse é o nosso credo. É nisso que está a nossa fé, o primeiro passo no nosso degrau da caminhada cristã. Seja ele um credo formalizado ou não. Então, devemos cultuar a Jesus em verdade, bem como em espírito. E a verdade pode ser afirmada, e quando ela é afirmada, ela se torna um credo. Aquilo que para você é a verdade, isso é a sua fé. Ainda afirmou que o esforço para ser cristão prático, sem saber o que é cristianismo, sempre fracassa. Sem a Bíblia, sem a orientação que você pode e deve ter do corpo de Cristo sobre a face da terra, a igreja que Cristo instituiu para isso, você sempre vai fracassar. O verdadeiro cristão deve ser, na verdade, e tem que ser teólogo. Todo cristão deve ser teólogo. Claro que não precisa ter diplomas, mas você tem que conhecer realmente a Cristo Jesus. Ele precisa saber pelo menos algo das riquezas, da verdade revelada da Escritura Sagrada. Você tem que conhecer a Bíblia e precisa sabê-lo com clareza suficiente para afirmar aquilo que Pedro fala. Você tem que saber dar as razões da sua fé e, quando fizer isso, defender a sua afirmação. E o que você pode afirmar e ser defendido é um credo. É nisso que está a sua fé. E isso é vital que creiamos nele e procuremos seguir os seus mandamentos. Crer em Cristo de uma maneira salvadora significa crer nas coisas certas acerca de Jesus. Não se pode acreditar em mentiras que se contem sobre Jesus e achar que isso vai te salvar e vai te levar para o céu. Não vai. Isso está na obra dele, a Mundo Cristão, um livro que realmente é recomendável para que se leia. Agora, onde está o discipulado? Jesus, na grande comissão, mandou que nós fôssemos e fizéssemos discípulos. Ide e fazei discípulos. E onde está o discipulado que é exigido por Jesus? Lá em Mateus 16, 24 a 25. Onde estão os que reconhecem o tesouro, o mistério oculto, lá de Colossenses 1, 26, e a tudo abandonam por amor a Deus e ao próximo, e a si mesmo se negando, tomam a sua cruz? Onde está? Mateus fala em 16, 24, 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Esteja disposto a tudo por Cristo Jesus. Colossenses 1, 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Essa glória do Evangelho que chegou em Cristo Jesus, queridos. Claro que não está se excluindo a doutrina da regeneração. Regeneração é aquela ação do Espírito Santo diretamente em nós. Ela trata dos que recebem o Espírito Santo de Deus
passando a ter vida espiritual e podendo, a partir de então, começar a buscar verdadeiramente a Deus, deixando de lado uma simples religiosidade. Então, o velho homem, morto espiritualmente, deixou de existir na regeneração. Porém, a nova criatura em Cristo Jesus pode e deve buscar o seu desenvolvimento espiritual. E é aí que reside a diferença. É aí que está a grande separação daqueles que frutificam dos que não frutificam, dos que permanecem apenas na religiosidade e dos que desenvolvem a sua salvação, dos que buscam o desenvolvimento espiritual e com isso encontram a frutificação em Cristo Jesus. Mas nisso vamos continuar no próximo estudo. O Senhor abençoe e guarde a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.